Boa tarde, queridos irmãos. É com prazer que a gente vai estar aqui nos próximos dias, tentando passar para os irmãos as coisas que têm acontecido e vamos participar de um culto doméstico. É uma coisa bem simples, eu vou dar uma palavra reflexiva agora e, na sequência, os irmãos podem cantar louvores, fazer orações e os irmãos podem ter comunhão aos moldes da igreja, logo no início, quando havia perseguição e a igreja reunia-se na casa dos irmãos e eles faziam aqueles cultos fervorosos, alegres, que deram origem à comunhão dos santos da igreja. Então, agora nós vamos estar juntos por esse período de tempo e eu sei que é um tempo de instabilidade para todos nós, né? As pessoas se sentem meio que inseguras por conta dessa novidade, dessa coisa inusitada do vírus, mas nós andamos no caminho de Deus e a nossa perspectiva é muito diferente daqueles que não conhecem a verdade e não sabem nada sobre o que Deus tem preparado para os seus. O mundo precisa desse freio de arrumação, irmãos. O mundo precisa desse puxão de orelha. Isso vai passar, seguramente, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, mas vai ficar a lição de que as pessoas precisam do Senhor, se voltar para o Senhor. O tema da reflexão de hoje, e isso vai acontecer sempre aos domingos, 18 horas, e quarta-feira, 19h30. E a reflexão que eu quero chamar a atenção dos irmãos, eu vou ler aqui nas Sagradas Escrituras, uma coisa te falta. Marcos capítulo 10, verso 17 diz: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitos bens. Esse texto aqui, que mostra que aquele jovem saiu pesaroso dessa conversa, ele pesou os dois lados. A conversa começou muito boa com Jesus. Ele achava que estava cumprindo tudo aquilo e não faltava nada para ele herdar o reino de Deus. Ele começou bem demais, aquele jovem. A Bíblia fala que ele pôs-se a caminho, quer dizer, ele entrou no caminho de Jesus. Ele se ajoelhou diante do Senhor. Ele respeitou o Senhor, chamando-o de mestre. E uma coisa muito interessante, como bom judeu que ele era, ele conhecia os mandamentos de cor. Ele conhecia a palavra de Deus. Mas havia alguma coisa que Jesus é que conhece o coração da gente, e Jesus percebeu que, na verdade, havia coisa que aquele jovem ainda não conseguia atingir. Primeiro, ele não aceitou, no final das contas, a palavra de Deus. Apesar de parecer religioso, Jesus falou para ele: falta-te uma coisa. E é sobre isso que a gente vai brevemente conversar com os irmãos. O que para ele era tudo,
o saber os mandamentos, conhecer a religião do judaísmo, o que para ele era tudo, foi insuficiente para Jesus. Um outro aspecto é que ele chamou Jesus de mestre sem ser discípulo de Jesus. Eu acho que muitas vezes as pessoas estão chamando Jesus de Senhor, estão chamando Jesus de mestre, e não sabem, numa hora como essa que a gente está vivendo agora, as pessoas entram em parafuso. Parece que esquecem dos mandamentos, esquecem do Deus que nós servimos. Algumas entram num verdadeiro colapso. Ele conhecia Jesus, aliás, conhecia os mandamentos, mas não conhecia o autor dos mandamentos. Um outro aspecto interessante, ele rejeitou o tesouro no céu por conta do tesouro que ele tinha, era posse dele aqui na terra. Mesmo Jesus, amando aquele jovem, como diz o texto, que Jesus o amou, não houve acordo entre os dois. Jesus seguiu o caminho dele e aquele jovem retrucou, refugou e simplesmente rejeitou aquela proposta de Jesus. A proposta de Jesus para aquele jovem era: toma a tua cruz e segue-me. Hoje, muita gente como aquele jovem está querendo seguir Jesus sem cruz. O pastor Nazareno pregou muito bem, acho que foi na última mensagem dele, e abordou essa questão da cruz. Uma coisa te falta. Lucas, capítulo 10, verso 41, lembra da história lá daquelas irmãs, Marta e Maria? A Bíblia diz em Lucas 10, 41, respondendo Jesus, disse-lhe a Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. O verso 42 diz: mas uma só é necessária, uma só te falta. A gente tem que procurar descobrir, irmãos, qual é a coisa que está nos faltando para a gente seguir Jesus melhor. E Maria, diz o texto sagrado, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, não vai faltar nada para Maria. Ela escolheu a parte certa. A parte certa é óbvia, os irmãos já conhecem muito bem. A parte certa é estar no caminho de Deus. A parte certa é confiar no Senhor. Não é na teoria bíblica, não é na teoria teológica, é na teoria, é na prática da palavra de Deus na nossa vida. Maria escolheu a coisa certa. Queridos, o que tem de Marta por aí, o que tem de gente ansioso, o que tem de gente afadigado, por isso que eu falei no início, isso aqui é da parte de Deus, na minha ótica, um freio de arrumação. Deus está querendo pôr em ordem a casa. Hoje é um aviso, hoje Deus está dando uma sinalização para nós, e lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer. Desse aviso, dessa sinalização, pode vir uma ameaça, e é o que se espera por conta do comportamento dessa geração. As pessoas têm desprezado o Senhor, a sua palavra, têm feito pouco das coisas de Deus, e a gente percebe no dia a dia, na mídia, as pessoas caçoarem das coisas sagradas, dos elementos sagrados e coisa dessa natureza. A Bíblia também fala que Marta andava distraída em muitos serviços. Olha, a partir de agora a gente vai ter tempo suficiente para ficar mais em casa, para nós nos recolhermos, como diz a palavra, entrar no nosso quarto, fechar a porta e buscar a presença de Deus de forma séria e sistemática. Fazer o que os homens de Deus sempre fizeram no decorrer da história, transformar a oração num instrumento de primeira necessidade na nossa casa. Coisa de primeira necessidade na nossa casa não é o que está na nossa despensa. É a exigência do Evangelho no que diz respeito às coisas espirituais. O Senhor chegou para aquele jovem e disse: uma coisa
te falta? Nós precisamos saber, irmãos, exatamente qual é a coisa que está nos faltando. Essa é uma reflexão muito apropriada para esse tempo. Um tempo de vácuo existencial. As pessoas estão agoniadas. O maior problema que eu vejo depois que essa crise toda, por misericórdia de Deus, passar, não é apenas o saldo negativo que ela vai deixar em termos de óbitos, em termos de doenças, sequelas e coisas dessa natureza. O maior problema para mim é que as pessoas, quando passarem isso, esqueçam completamente dessa lição que Deus está querendo trazer para todos nós. Nós somos movidos por forças espirituais. Espirituais. Se você for um leitor da Bíblia, você vai entender com clareza o que eu estou dizendo. Porque está lá escrito na palavra. Está tudo lá. Basta a gente amar a palavra de Deus e ler e meditar na palavra e procurar dar menos trabalho com os nossos pecados ao Espírito Santo. Talvez falte uma coisa, a gente pedir para Deus. Aquilo que Jesus falou para o jovem rico era o que faltava para ele. Eu não sei o que falta na sua vida, mas talvez seja isso. O Salmo 27, verso 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. É isso que Deus faz com os seus irmãos. Então nós precisamos nos valer agora do conhecimento que nós temos de Deus, da sua santa palavra. Nós precisamos nos valer agora das pregações, de tudo aquilo que a gente já ouviu da palavra de Deus e aquietar o nosso coração. Eu espero que não haja nenhum óbito entre nós, não haja nenhuma sequela, nada. Mas se acontecer alguma coisa, irmãos, nós temos que ter muito mais segurança e muito mais firmeza em Deus. Nós não podemos ficar com as pessoas lá fora tão desesperadas. Uma boa parte das pessoas está completamente estressada. O salmista diz assim mesmo: no dia da adversidade o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Às vezes a gente sente pouca falta da igreja. Faz pouco caso dos cultos. Eu quero que você sinta saudades da IME. Eu quero que você sinta a saudade dos pastores, dos irmãos, dos diáconos, do seu líder, das pessoas que você tem mais comunhão. Use esse tempo que nós vamos estar um pouco separados para você estar conectado com as pessoas, conversar, orar pelo telefone, orar pelas redes sociais, orar junto com os irmãos. Não é aconselhável os irmãos estarem na casa dos outros. Pensamos inicialmente com os pastores em estarmos intensificarmos as visitas, mas achamos que até isso pode ser imprudência, porque de repente nós somos 3 velhinhos na igreja, né? O pastor Ferreira, o pastor Nazareno e eu, e a gente pode até causar um mal-estar. Então a gente quer orar com os irmãos que quiserem orar com os pastores, acionem-nos, conversem conosco, liguem para nós de alguma forma. Se em última análise os irmãos quiserem uma visita nossa, não há problema nenhum. Eu irei, os pastores irão. Nós queremos estar disponível, especialmente para os anciãos, os irmãos que estão porventura adoentados de outra doença qualquer e quiserem a oração, quiserem uma visita nossa. Nós estamos à disposição dos irmãos, mas o que nós queremos mesmo é que os irmãos sintam saudades da igreja, que os irmãos sintam falta da igreja. Esse é um tempo de vermos o que de fato nos faz falta, o que de fato nós estamos precisando. Foi essa
a declaração que Jesus fez para aquele jovem. Está te faltando alguma coisa. O que é que está te faltando hoje, meu irmão? A questão não é o que tu queres, mas o que é que te falta, o que é que tu estás precisando. Essa é uma coisa que você tem que pensar junto conosco. Veja então o que de fato está te afastando de Deus, porque quando a gente se afasta do Senhor, não coloca Deus no lugar que Ele merece e precisa estar, que é no centro, não é orbitando em torno do nosso coração, mas no centro do nosso coração. Então, seguramente se a gente conseguir responder essa pergunta de forma positiva, nós vamos estar trazendo o Senhor, como trouxe o povo hebreu, trouxe a Arca da Aliança de volta para o acampamento deles, e a bênção do Senhor esteve com eles de volta. Então, talvez esteja te faltando voltar para a casa de Deus. Talvez você esteja precisando levar mais a sério as coisas de Deus. Não faça da oração alguma coisa que você escolha, uma coisa que você ache que pode fazer ou pode prescindir dela. Não saia dessa reunião com algo faltando para você. Depois dessa reflexão, eu quero que os irmãos que estejam aí, ou se você estiver sozinho, sozinha, ora a Deus, canta um louvor para Ele, ora, consagra a tua vida, diz: Senhor, eu não quero me sentir sozinho, eu não quero me sentir isolado, eu não quero me sentir em solidão. Quem tem o Senhor tem uma ótima companhia. Esse, então, foi um caso que nós lemos do jovem rico. Foi um caso único de alguém que saiu triste da presença de Deus. Conosco não deve ser assim, evidentemente. Nós temos que nos sentir felizes na presença do Senhor. Aquele jovem tinha tudo para se pôr no caminho, mas na verdade, irmãos, ele nunca entrou nele. Ele nunca deu o seu coração para Jesus. Então eu vou desligar a partir de agora essa mensagem, não vou orar com os irmãos, e eu quero que os irmãos façam isso aí, agora, aonde você estiver na sua casa. E a gente vai estar sempre se comunicando através dessa plataforma, desse canal, e o que os irmãos precisarem de nós, pastores da igreja, saibam disso. Nós estamos à disposição dos irmãos. Deus abençoe a todos.